Fala de um rei. Seu nome, como vocês já viram, é Manassés. Deus colocou no meu coração este texto sagrado. Eu quero trazer, prezados irmãos, alguns pecados que Manassés praticou no seu reinado, que provocou a ira de Deus na sua vida. Dentre os muitos pecados que este homem praticou, pois este homem desviou inteiramente de Deus e provocou a ira de Deus. Na segunda porção desta mensagem, nós vamos ver as tentativas de Deus para trazer Manassés ao caminho da reconciliação. Em seguida, a resistência deste rei em permanecer no pecado e desviado da presença de Deus. Em seguida, a permissão de Deus à opressão, ao opróbrio, ao sofrimento e à dor. Deus leva ele ao pó, ao caos. E finalmente, o caminho de volta de Manassés, o seu regresso. E o que Deus fez por ele? O que Deus poderia fazer por um homem tão cruel, que tanto provocou a sua ira? Nosso Deus é Deus de misericórdia. Hoje é dia de muita gente aqui encontrar o caminho da volta. O caminho da volta. O caminho da volta. Eu repito, o caminho da volta. O caminho da volta. Se você pode, glorifica o Senhor. Aleluia. Quem era Manassés? Manassés, prezados irmãos, era filho do rei Ezequias. Começou a reinar, conforme diz o texto em foco, em Jerusalém com apenas 12 anos de idade. E por aproximadamente 55 anos ele reinou. Seu reinado foi marcado pelo terror da Assíria e o fascínio por seu culto. Quando nós olhamos para a história de Manassés, narrada no cânon sagrado, nós às vezes até afirmamos que Manassés, ele foi um dos piores homens da face da terra. Na verdade, ele não foi o pior homem da face da terra. Infelizmente, a humanidade já deparou com muitos homens cruéis e malignos, tais como Manassés. Porém, Manassés é uma figura que encarnava esta definição. O mais interessante, prezados irmãos, é que este homem por nome Manassés, ele teve um pai muito bom e piedoso, que foi Ezequias. Ezequias que celebrou a Páscoa, Ezequias que abriu o templo, Ezequias que restabeleceu o culto ao Senhor, Ezequias que deu exemplo de fé e coragem. No entanto, seu filho Manassés tornou-se um dos piores homens da face da terra. Esse homem esqueceu-se de Deus. Esse homem desviou-se da presença de Deus. Esse homem trocou o verdadeiro Deus pelos seus deuses pessoais. E grande foi a sua provocação
Deus sentiu-se provocado com as atitudes e o comportamento de Manassés. O significado do nome Manassés é esquecendo. Significa dizer que seu pai Ezequias, ele queria esquecer dos maus tempos de Jerusalém. Mas o seu filho Manassés esqueceu-se de Deus, desfazendo as obras de seu pai. Meus amados, muitas vezes nós provocamos Deus. Quantas vezes nós provocamos a ira de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios, sobre a nossa família, principalmente sobre a nossa vida espiritual. É bom que nós paramos e reflitamos. E este evento de hoje, eu diria, é um evento de reflexão. Como está o nosso relacionamento com Deus? Ei, escuta aqui. Como está o seu relacionamento com Deus? Senhoras e senhores, como está o seu relacionamento com Deus? Obreiros, pastores, como está o nosso relacionamento com Deus? Será que não estamos provocando a ira de Deus? Esse homem teve as maiores das oportunidades, mas ele não aproveita a oportunidade que ele tem para fazer um bom trabalho, para louvar e adorar o verdadeiro Deus, para levar o povo ao encontro de Deus. Ele se desvia e leva muita gente ao desvio. Quais foram os pecados de Manassés que provocou a ira de Deus e que pode até ser o nosso? E Deus vai nos despertar. Deus está nos despertando para que achemos o caminho da volta. O pior desviado não é aquele que está fora da igreja, que está lá no mundo, que assumiu que está desviado e às vezes está até procurando o caminho da volta, sabe que precisa voltar, mas não encontram forças, porque Satanás tirou-lhes a força. É terrível. Mas o pior ainda são aqueles que estão dentro das igrejas, inscrito no rol de membros, inscrito no rol de obreiros. Esses não procuram o caminho da volta, porque para eles está tudo bem, quando na realidade Deus está falando: não está nada bem, não está nada bem, não está nada bem. Ai, deixei-me como Mahaste Manahai, deixei-me Mahaste Klamarava Xandarai. Dentre os muitos pecados de Manassés que provocaram a ira de Deus na sua vida, eu separei apenas alguns. Primeiro, a idolatria. Diga comigo, a idolatria. Uma das primeiras coisas que Manassés introduz no seu reinado, inclusive no templo de Deus, foi o pecado da idolatria. Muitas vezes pensamos que idolatria é só adorar uma do que simplesmente adorar uma imagem de escultura. O versículo 3
do texto em foco está dizendo: edificou templos pagãos, altares e ídolos para si. Ele introduz a idolatria. Idolatria, meus irmãos, é dar a honra de Deus a qualquer coisa ou pessoa e não a Deus. Exemplo: natureza, ciência, entidades, pessoas, filosofias e etc. Idolatria é, em segundo lugar, ocupar o lugar de Deus na sua vida com qualquer outra coisa. Exemplo: dinheiro, carreira, bens, projetos e etc. E quantas vezes nós colocamos certas coisas na nossa vida para ocupar o lugar de Deus? Que seja, meus amados irmãos, o dinheiro, a carreira, bens, projetos. Mas se nós excluirmos Deus e colocamos essas coisas no lugar de Deus e começamos a dar mais importância a estas coisas, isto é pecado de idolatria, e nós estamos afastados e desviados. Idolatria é atribuir valor espiritual a qualquer pessoa ou coisa e não a Deus. Ídolos, entidades espirituais, objetos sagrados e etc. Idolatria é direcionar preces e adoração a qualquer coisa ou pessoa e não a Deus. Imagens, líderes religiosos e etc. Será que não tem nada tomando o lugar de Deus na nossa vida? Ei, Deus ocupa o primeiro lugar no seu coração? Ou é o namorado que ocupa o primeiro lugar? Ou é a namorada que ocupa o primeiro lugar? Ou é a noiva que ocupa o primeiro lugar? Ou é o noivo que ocupa o primeiro lugar? Ou é o dinheiro que ocupa o primeiro lugar? Manassés, ele foi mais além. Diz o versículo 7. O versículo 7 está dizendo assim: também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito. Está dizendo o versículo 7 que ele pôs no templo de Deus a imagem de escultura do ídolo que tinha feito. Alguém diz que a imagem era do próprio rei Manassés, como se ele atribuísse a si mesmo alguma divindade. Isso é possível, pastor? Sim. Pois os faraós do Egito clamavam para si próprio a divindade. Nesse caso, o rei Manassés teria imitado aqueles monarcas pagãos até nisso, além de imitar em muitas outras coisas. Deus começa a observar a vida de Manassés, o comportamento de Manassés, as atitudes de Manassés, o reinado de Manassés. E Deus começa a dizer: estou triste com você. Estou triste com você. Estou triste com você. Deus está olhando para mim neste momento, como Deus está olhando para você. O que será que Deus está dizendo? O que será que Deus está vendo na minha vida? O que será que Deus está vendo na sua vida? Aquilo que você não pode ver na minha vida, Deus vê. O que é que Deus está vendo? Aquilo que eu não posso ver na sua vida, Deus vê. O que é que Deus está vendo? Deus está dizendo: ei, está tudo bem entre eu e você. Ou Deus está dizendo: não tem nada bom, não há relacionamento nenhum entre eu e você.
Quando olhamos para o versículo de número 3, aqui está o segundo pecado de Manassés, que provocou a ira de Deus. O versículo 3 diz assim: prostrou-se diante do exército do céu e serviu a ele. Prostrou-se diante do exército do céu e fez o quê? E fez o quê? Serviu a ele. Glória a Deus, aleluia. O que é que está dizendo esta palavra? Aqui está dizendo que Manassés se tornou um astrólatra. O que é astrólatra? Adorador dos astros. Astrologia, ou seja, astrolatria. O que é astrolatria? Adoração dos astros. A palavra aqui está falando de astrologia. É outro tipo de idolatria que Manassés introduziu no templo de Deus. Além das antigas formas de idolatria, ele introduz ultrajes próprios da Assíria. As divindades astrais tornaram-se populares e suas imagens foram trazidas para o interior do próprio templo em Jerusalém. Se nós olharmos para Deuteronômio capítulo 4, versículo 19, nós vamos entender o versículo 3 do texto em foco. Deuteronômio capítulo 4, versículo 19, Deus diz da seguinte maneira: e não levantes os teus olhos ao céu e vejas o sol, a lua, as estrelas e todo o exército do céu, e seja impelido a que te inclines a eles e sirva aqueles que o Senhor repartiu a todos os povos debaixo da terra. Aleluia! Aleluia! Ei! E no versículo 17, no capítulo 17, versículo 3, ainda de Deuteronômio, Deus confirma dizendo assim: não sirvais a outros deuses, nem ao sol, nem à lua, e a todo o exército do céu, que não ordenei. O sol, a lua, as estrelas, as nuvens, esses astros, Deus criou e determinou para todos os povos da terra, mas não para nós adorarmos esses astros, colocando-os no lugar de Deus. Nesse caso, a palavra aqui está dizendo que Manassés, ele adora esses astros. A adorar a Deus, a servir a Deus, ele serve e adora a esses astros, tornando-se num astrólatra. Astrologia, meus irmãos, é atribuir aos astros poder de influenciar na vida, no caráter e no destino das pessoas. Astrologia é consultar os astros a favor do homem e dar a ideia de que a vida das pessoas pode ser manipulada e conduzida pelos astros. É isto que Manassés fez. É isto que ele fez. Ele colocou a astrologia no lugar de Deus. O que Deus não ordena. Então tudo isso foi provocando a ira de Deus.
E Deus olhava para Manassés e não estava e nem poderia estar satisfeito com o comportamento, com as atitudes, com a sua forma de conduzir o reino. O terceiro pecado de Manassés, que provocou a ira de Deus, foi o sincretismo. O que é sincretismo? É misturar as coisas de Deus com as práticas pagãs. Quando você ler a história deste rei, você vai entender que o sincretismo operou vergonhosamente durante o seu reinado. Manassés, ele mistura as coisas de Deus com as práticas pagãs. Era uma mistureba danada no templo do Senhor. Deus, quando olha para muitas igrejas, muitos templos que são chamados templos dele, Deus se decepciona, porque Deus vê o sincretismo imperando nesses templos. Ah, pastor, ainda bem que aqui não tem. Esquece você que a palavra diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Oh, aleluia, glória! Existem apenas duas igrejas no mundo: a igreja fiel e a igreja infiel. Somente essas duas igrejas: a igreja fiel e a igreja infiel. Deus condena a duplicidade de conduta. Já dizia hoje pela manhã o pastor Júnior, na inspiração do Espírito Santo, que não podemos servir a dois senhores. Jesus falou que temos que amar um e odiar o outro. É a igreja ou o mundo. Deus condena a duplicidade de conduta. Aleluia. Hoje em dia, meus amados irmãos, os crentes estão querendo ter aquilo que o mundo tem. Oh, meus amados, nós na verdade não temos o que o mundo tem e nem precisamos ter o que o mundo tem. Agora tem uma coisa: o mundo não tem o que nós temos. O mundo não tem o que nós temos. O mundo não tem o que nós temos. Aleluia! Existem dois tipos de fogo: o fogo do Espírito Santo e o fogo estranho. O fogo de Deus e o fogo da depreciação. O fogo estranho é aquele fogo que ardia no coração de Nadab e Abiú. E as igrejas evangélicas estão querendo que o fogo estranho pegue dentro delas. É uma misturança danada. É o santo com o profano. É o santo com o profano. Já estão até falando em funk evangélico. Macumba evangélica já tem por aí. Oração contrária. Maldição. Agora estão falando até em funk evangélico. Deus olha e Deus diz: não estou satisfeito, e nem poderia Deus estar satisfeito com esse sincretismo descarado.
tem que atrair o mundo. Meus amados, não é com as coisas do mundo que se atrai o mundo. Se atrai o povo para Cristo, atrai o povo para a igreja, é através da graça, da unção, da palavra de Deus. Alguém clama lá, Baxandarai, aleluia! Está na hora de excluir do nosso meio esse tal de sincretismo, essa misturança. Deus não faz aliança com o pecado. Deus não se alia ao pecado. O quarto pecado de Manassés, que provocou a ira de Deus, foi sacrifícios pagãos. Versículo 6 está escrito assim, ouça só. Manassés ofereceu seus filhos como sacrifício aos deuses. Meu Deus do céu. O que foi que Manassés fez? O que foi que Manassés fez? Está aqui no versículo 6 do texto em foco. Manassés ofereceu seus filhos como sacrifício aos deuses. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Há muitas pessoas, prezados irmãos, e por que não dizer muitos crentes, fazendo isto, oferecendo seus filhos em sacrifício, sem necessariamente matarem seus filhos. Quando é que você oferece seus filhos em sacrifícios pagãos, sem necessariamente matá-los? Quando os aborta, quando os vicia através de seus vícios, quando os abandona, quando lhes é totalmente indiferente e tudo e todos têm mais importância na sua vida do que eles. Quando você não tem tempo para seus filhos, não há diálogo entre você e seus filhos, não há orientação, você não ensina os seus filhos o caminho de Deus. Você está oferecendo os seus filhos em sacrifícios sem necessariamente matá-los. Como é que você, como cristão, olha para o seu filho? Você como pai cristão, você como uma mãe cristã, como é que você olha para o seu filho? Com o olhar de coruja ou com o olhar de medusa? Ditado muito popular: e você é um pai coruja, hein? Eu sou um pai coruja. Sempre fui, pastor Júlio, um pai coruja. Pastor Jerry, acredito que vocês também são. Quem é pai coruja aqui? Como é que você olha para o seu filho? Com o olhar de coruja ou com o olhar de medusa? O olhar de coruja é aquele tipo de olhar que valoriza, que enriquece, que enaltece as habilidades, dos talentos dos filhos, sem impedir
que eles corram qualquer tipo de risco. Você é aquele tipo de pai que consegue desenvolver um sistema de olhar no seu filho da coruja, que aprecia, que valoriza, que enriquece e que enaltece as habilidades que eles corram risco?